o Brasil voltou os olhos para Balneário Camboriú nos últimos 2 dias. Infelizmente, mais um caso de feminicídio. Vou contar essa história para vocês desde o começo, porque infelizmente mais uma mulher morreu aqui em Santa Catarina, vítima de feminicídio. Aqui estão os 2 personagens dessa história, o Paulo de Carvalho, de 42 anos, e a Lucimara Stasiak, de 29 anos de idade, os 2 advogados. Tudo começou ainda na semana passada. A suspeita é que ela tenha sido morta dentro do apartamento na quinta-feira passada. Nesta terça-feira agora, esta imagem que você vai ver agora foi divulgada. Por quê? A vizinhança do prédio percebeu algo errado. Suspeitaram do sumiço da moça. E aí, esse prédio que você está vendo comigo começou a ser destaque lá em Balneário Camboriú. A polícia foi acionada. Isso depois que o suspeito foi visto entrando com sacos de gelo dentro do apartamento. O que será que esse advogado queria com tanto gelo? Pois é. Começa então a negociação. Toda a área é isolada. Era o começo de um longo trabalho da polícia. Durante toda esta quarta-feira, policiais do BOP, policiais especializados, tentaram convencer o suspeito a se entregar. Ele estava ameaçando se jogar do prédio. Neste momento, ele já tinha confessado o crime, já tinha confessado que tinha matado a companheira a facadas. A princípio, um surto. Teria visto aranhas no corpo da mulher e, quando se deu por conta, tinha tirado a vida da Lucimara. Os policiais entraram em ação. O corpo de Lucimara foi encontrado. E aí, a imagem de 24 horas depois do início da operação da polícia. O momento exato em que o suspeito se entrega. É agora que o policial que faz a negociação consegue ter já em mãos o suspeito fora de perigo, porque ele ameaçava se jogar do prédio. Momentos depois, o corpo de Lucimara também é retirado do apartamento e levado para o IML. E o suspeito foi encaminhado para a delegacia e logo em seguida para o presídio. Daqui para frente a gente vai saber essa história completa e as novidades de agora pela manhã, ao vivo com os nossos repórteres que incansavelmente acompanharam essa história triste de Balneário Camboriú, Cibele. Verdade, Fernando, um caso que chocou todo mundo pela complexidade, pelas horas que foram se estendendo e aí a proporção foi ficando cada vez maior. A cada novo detalhe, as informações chocavam as pessoas e até mesmo a polícia se limitava a divulgar algumas informações. E a gente vai falar ao vivo com o Juan Todescati, porque ele também, Andressa Zufo, o Marcos Fernandes e o Marcos Gonçalves acompanharam tudo de perto. O Juan passou toda a quarta-feira lá acompanhando a ação da polícia, apurando, investigando, observando. E a gente queria, Juan, nesse primeiro momento, que você nos passasse o seu relato do que você viu durante essa operação, essa longa operação da polícia. Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio-Dia. Um trabalho bastante difícil, até mesmo para quem estava apenas observando. Imagino para os policiais o quanto foi desgastante todo esse trabalho, toda essa dificuldade, essas 24 horas de quem acompanhou de perto a situação, os momentos mais tensos em que ele ameaçava se jogar, inclusive ficava de pé sobre a soleira da sacada, muita gente acompanhando, centenas de pessoas ficaram nos bloqueios da Polícia Militar acompanhando essa situação, assim como a imprensa. Por diversas vezes, os policiais militares precisavam conter, inclusive, as manifestações da população que, em algumas vezes, chegavam a atrapalhar a negociação. A gente que acompanha situações graves diariamente sente a dificuldade, sente a delicadeza que é aquele momento. E não foi diferente ontem, muito difícil a negociação, ele alternava momentos de agitação com um pouco mais de calmaria e ninguém, independente da circunstância, ninguém torce para um desfecho pior ainda, ou dos piores, né? Independente da circunstância. Então, a todo momento, aquela tensão da possibilidade dele se jogar do prédio fazia com que a população também sentisse aquele clima, aquele nervosismo, aquela dificuldade. Por diversas vezes, a Polícia Militar teve que pedir que a população parasse de se manifestar, justamente para não atrapalhar essa negociação. O quão delicado estava sendo esse trabalho executado pelos negociadores do BOP.
parabéns à Polícia Militar, porque a gente pôde entender a dificuldade que é trabalhar, ainda mais lidando com essa situação de um caso tão exposto, tão público, ao vivo, em diversas emissoras e toda essa cobertura, todas as atenções, como vocês já falaram, voltadas a Balneário Camboriú. Depois dessas 24 horas de negociação, esse trabalho tão delicado do BOP, o Paulo foi levado para a delegacia. A Andressa Zufo, o Marcos Gonçalves e o Marcos Fernandes, os nossos 2 repórteres cinematográficos, acompanharam essa negociação, o fim dessa negociação e a entrega, o momento em que o Paulo acabou se rendendo e acabou sendo levado para a delegacia. A gente vai conferir mais alguns detalhes do fim dessa negociação agora na reportagem. O desfecho do caso foi comemorado com um abraço dos policiais envolvidos na operação, que começou às 6 horas da tarde de terça-feira e terminou somente 24 horas depois. Ao todo, foram 25 profissionais envolvidos na operação. Ele falou que matou ela na quinta-feira mesmo de manhã. Segundo ele, foi por causa de um surto. Ele imaginou aranhas no corpo dela, ou imaginou aranhas, e acabou desferindo uma série de facadas. Em Santa Catarina, deve ter sido a negociação mais demorada que a Polícia Militar se envolveu. Os vizinhos do casal estranharam o comportamento de Paulo de Carvalho Souza. A quantidade exagerada de gelo entrando no apartamento resultou em desconfianças. E a polícia foi acionada. Para mim foi uma surpresa, né? Eu jamais imaginava que ele ia fazer isso aí, né? Ele é uma pessoa extremamente educada. Tratava a gente com uma educação finíssima. Não esperava isso dele, jamais. De acordo com o advogado de defesa, o homem de 42 anos tem histórico de problemas psiquiátricos. A família da vítima, Lucimar Stasiak, soube do relacionamento de 6 meses dela com Paulo em meados do ano passado. A moça completou 30 anos um dia antes de ser assassinada. Ela nunca havia relatado problemas sobre o namoro. Muita revolta que ele realmente pague pelo que ele fez, porque, na verdade, nada que aconteça com ele vai trazer ela de volta. Depois do homem se render, ele foi encaminhado à central de plantão policial e, em seguida, ao presídio da Canhanduba, em Itajaí. Agora pela manhã, a Polícia Civil realizou uma coletiva. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, as últimas novidades sobre o caso relacionado ao Paulo. A gente ainda está tentando entender de que forma tudo aconteceu, de que forma ele chegou a esse ponto, a ficar essas 24 horas em negociação com a Polícia Civil. A gente traz mais detalhes ainda nessa edição do SBT Meio-Dia, contando também sobre a questão da fiança, que trouxe muita polêmica, principalmente nas redes sociais. Foi arbitrada uma fiança para o Paulo e ele poderia ter sido, inclusive, liberado. A gente vai entender melhor essa situação daqui a pouco, ainda aqui no SBT Meio-Dia. Voltamos ao estúdio. Combinado, Juan. Sim, o Juan vai trazer daqui a pouquinho, então, essas informações da fiança, depoimento lá da coletiva de imprensa que está acontecendo nesse momento. E também, por conta de toda essa mobilização, como o Juan falou, a gente está querendo entender o que aconteceu. Todo mundo quer entender como que se chegou ao ponto de 24 horas de negociação e da vítima ter ficado morta dentro do apartamento por praticamente uma semana. Então, por conta desse choque todo que acabou causando na população, vai ter uma homenagem, uma caminhada em protesto contra a violência no sábado. A população que está se mobilizando, essa foto está sendo amplamente divulgada nas redes sociais, em apoio à vítima, à família da vítima, Lucimar Stasiak, diante da barbaridade que aconteceu, e também uma caminhada em repúdio à violência contra a mulher. Esse protesto vai acontecer no sábado, às 4h30 da tarde, em frente à Rua 2000, bem na esquina da Avenida Atlântica, bem fácil de localizar para quem mora na cidade. As pessoas que estão fazendo essa mobilização pedem que os participantes usem uma camiseta preta e, se possível, levem uma rosa para poder fazer esse ato. Daqui a pouco a gente segue falando desse assunto.